Oi, gente. Aqui na Terra existem animais que migram em quantidades que realmente não fazem sentido. Não são centenas ou milhares, mas milhões ou até bilhões de indivíduos que se movem juntos em um só grupo. Alguns cobrem as estradas da ilha por semanas, formando grupos de até 40 quilômetros de extensão. Confira a lista dos animais que migram em maiores quantidades. Primeiro, o caranguejo vermelho da ilha Christmas realiza uma das migrações naturais mais impressionantes do mundo. Anualmente, mais de 100 milhões de caranguejos vermelhos migram da floresta até a praia para desovar no mar. Essa migração acontece na ilha Christmas, uma pequena ilha no Oceano Índico, localizada ao sul da Indonésia. Não é brincadeira, as ruas da ilha podem ficar cobertas por uma camada de caranguejos vermelhos que se movem como um tapete vivo. A cor vermelha deles, tão chamativa, faz com que a superfície cinza das ruas fique completamente vermelha de ponta a ponta. São tantos que o governo da Austrália construiu pontes para os caranguejos atravessarem as ruas com segurança. O interessante é que esses caranguejos se movem de forma organizada e seguem o mesmo caminho todos os anos. Eles detectam mudanças na umidade e nas fases da lua para determinar o momento certo de começar a migração. E o mais curioso é que a viagem da floresta até a praia pode levar até 18 dias, durante os quais cada fêmea de caranguejo pode carregar até 100 mil ovos. Após colocarem os ovos no mar, eles eclodem e viram larvas, que passam semanas na água antes de se tornarem pequenos caranguejos. Esses caranguejos retornam à floresta e repetem o ciclo ao atingirem a idade adulta. A população desses caranguejos está ameaçada por formigas amarelas invasoras, que já exterminaram 1/3 deles. Essas formigas borrifam ácido nos caranguejos e os matam em massa na floresta. E sem esforços sérios de conservação, essa migração espetacular pode desaparecer para sempre da face da Terra. Depois, temos a migração dos gnus no Serengeti, a maior movimentação de animais de sangue quente do mundo. Não é pouca coisa. Mais de 1,5 milhão de gnus se movem em um enorme rebanho, junto com 400 mil zebras e 300 mil gazelas. Eles percorrem uma jornada circular de 3.000 quilômetros pelas planícies do Serengeti, na Tanzânia, e do Masai Mara, no Quênia. O curioso é que esse rebanho pode formar uma fila de até 40 quilômetros de comprimento, algo que dá para ver claramente do alto. Mesmo de longe, o rebanho de gnus parece um rio negro fluindo sobre a relva verde. O movimento deles pode ser ouvido a vários quilômetros de distância por causa do som das patas batendo no chão, quase como um pequeno terremoto. Essa migração acontece o ano todo, em padrão circular, acompanhando as chuvas. Quando chega a estação seca em uma região, os bandos se deslocam para outra área onde acabou de chover, em busca de grama fresca. Assim, eles nunca param de se mover, porque estão sempre em busca de água e alimento disponíveis. O momento mais dramático é quando o grupo cruza o rio Mara, repleto de crocodilos. Milhares desses gnus se lançam no rio de um penhasco íngreme, disputando passagem contra a correnteza forte. Enquanto isso, os crocodilos, que já estavam esperando há meses, atacam imediatamente de dentro d'água, tornando essa travessia uma das cenas mais brutais da natureza selvagem. O curioso, gente, é que essa migração envolve mais de 500 mil filhotes de gnu, todos nascidos no mesmo período de 2 meses. Infelizmente, cerca de 250 mil gnus adultos não sobrevivem à jornada todo ano, por causa dos predadores, do cansaço e do afogamento.
Depois vem a corrida das sardinhas na África do Sul, um dos eventos mais insanos do oceano. Todo ano, de maio a julho, bilhões de sardinhas se movem para o norte ao longo da costa leste da África do Sul. O mais interessante é que esses cardumes podem formar filas visíveis até por satélite, mudando completamente a cor da água do mar. Não é pouca coisa, a presença de bilhões de sardinhas desencadeia uma cadeia alimentar extremamente brutal, onde chegam a participar mais de 18 mil golfinhos, milhares de tubarões-cobre e centenas de leões marinhos, todos acompanhando o cardume. Enquanto isso, pelo ar, aves Cape Gannet e gaivotas atacam de cima, e grandes predadores atacam por baixo. Esse fenômeno acontece porque bilhões de sardinhas desovam nas águas rasas do Banco de Agulhas, no extremo sul da África. Ovos e larvas são levados pela correnteza ao norte, formando um grande e denso cardume. Então, o que faz o Sardine Run ser um espetáculo incrível? É o frenesi alimentar que acontece quando os predadores atacam o cardume de peixes, gente. Uma água calma pode virar um grande redemoinho com golfinhos, tubarões, leões marinhos e aves caçando juntos. O mais curioso, gente, é que toda essa cena brutal dura apenas cerca de 20 minutos antes que o cardume de sardinhas se disperse e os predadores percam o rastro. Por causa dessa peculiaridade, muitos mergulhadores do mundo todo vêm especialmente à África do Sul todos os anos para mergulhar no meio desse cardume de sardinhas. Em quarto lugar está a borboleta monarca, que realiza a migração mais longa entre os insetos. A cada outono, milhões de borboletas monarca voam do Canadá e dos Estados Unidos até as florestas de pinheiros no México, percorrendo uma distância de 4.800 quilômetros. E essa é a única borboleta do mundo que faz migração de ida e volta como os pássaros. E não é pouco. Na floresta de Oyamel, no México, milhões de borboletas monarca pousam nas árvores até os galhos quebrarem pelo peso. Uma única árvore ali pode ficar coberta por dezenas de milhares de borboletas grudadas umas nas outras, formando um manto alaranjado que cobre toda a superfície. De longe, a floresta cheia de borboletas parece uma floresta cujas folhas mudaram de cor para um laranja vibrante. O mais impressionante nessa migração é que as borboletas que chegam ao México não são as mesmas que saíram do Canadá. Essa jornada de 4.800 quilômetros é feita por 4 gerações diferentes. A primeira voa para o sul, põe ovos pelo caminho e depois morre, enquanto a segunda geração continua, e assim por diante, até chegar ao México. Curiosamente, elas usam a posição do Sol e o campo magnético da Terra como uma bússola natural para navegar. Esse mecanismo ainda intriga os cientistas, já que o cérebro da borboleta é do tamanho da ponta de um lápis. E tem mais uma coisa interessante, pessoal. Uma geração especial, chamada supergeração, pode viver até 8 meses. É essa geração que faz a viagem de volta para o norte depois que o inverno termina, percorrendo sozinha todos os 4.800 quilômetros. Em quinto lugar está a lagosta espinhosa do Caribe, cuja migração é uma das mais organizadas do mundo animal. Essas lagostas se movem em uma formação de fila única, muito organizada, no fundo do mar, onde chegam a formar uma fila de até 50 lagostas andando uma atrás da outra, seguindo a lagosta da frente. E não é à toa, essa formação em fila única não é coincidência, mas sim uma estratégia de sobrevivência muito inteligente. Lagostas sozinhas no fundo do mar ficam vulneráveis a predadores como peixes grandes e polvos. Em fila, os predadores têm mais dificuldade em escolher um alvo, já que elas estão em grande número e bem próximas. Essa migração ocorre normalmente no outono, quando as tempestades começam a agitar as águas rasas onde elas vivem. A lagosta percebe as mudanças na pressão da água e na temperatura e decide se mudar para águas mais profundas e calmas. O que torna a lagosta espinhosa única é a maneira como ela navega durante a migração.
Pesquisas mostram que a lagosta espinhosa usa o campo magnético da Terra para se orientar. Essa habilidade é muito rara entre os animais invertebrados e faz dessa lagosta uma das formas de navegação natural mais avançadas do reino animal. Em sexto lugar, a migração do salmão no Alasca é um dos eventos mais heróicos e trágicos da natureza selvagem. Milhões de salmões de várias espécies nadam todos os anos contra a correnteza, saindo do mar rumo à nascente onde nasceram. Só no Alasca, o total de salmões que fazem essa migração chega a mais de 100 milhões de peixes todos os anos. Durante a jornada rio acima, o corpo do salmão sofre mudanças físicas drásticas. A cor do corpo deles muda de prateado para vermelho vivo ou rosa, dependendo da espécie. A mandíbula inferior se curva como um gancho, e nas costas surge uma grande corcova de tecido conjuntivo. Essas mudanças acontecem porque o salmão para de se alimentar completamente assim que entra na água doce, usando todas as reservas de gordura e energia do corpo para nadar contra a correnteza e desovar. O drama da corrida do salmão vem da quantidade de predadores à espera ao longo do rio. Ursos pardos, águias carecas e lobos se reúnem nas margens do rio para aproveitar esse banquete anual. Um único urso pardo adulto pode capturar até 30 salmões por dia durante a temporada de migração. O curioso, gente, é que os salmões que conseguem chegar ao alto do rio para desovar acabam morrendo em poucos dias. Esse fenômeno é chamado de semeoparidade, quando um ser vivo se reproduz apenas uma vez na vida e depois morre. O interessante é que milhões de carcaças de salmão apodrecendo ao longo do rio acabam se tornando a principal fonte de nutrientes para a vegetação e o ecossistema da floresta ao redor. Em oitavo lugar está o pinguim imperador, que realiza a migração mais extrema do mundo, caminhando em temperaturas de até 60 graus negativos. Todo inverno, milhares de pinguins imperadores caminham até 120 quilômetros, do mar até a colônia de reprodução no interior do continente antártico. Sem brincadeira, o pinguim imperador enfrenta temperaturas congelantes formando um huddle, ou seja, um grupo bem apertado, onde milhares de pinguins ficam grudados e se apoiam uns nos outros para compartilhar o calor do corpo. E o que torna essa migração ainda mais incrível é que o pinguim macho é responsável por chocar o ovo durante 2 meses inteiros. Durante esse período, o pinguim macho não come nada e perde quase metade do seu peso corporal. Os pinguins se revezam entre a borda e o centro do grupo para que todos se aqueçam igualmente. Esse sistema de rotação funciona automaticamente sem nenhum líder organizando, e cada pinguim sabe exatamente quando deve se mover. É isso aí, esses foram os 10 animais que migram em quantidades mais impressionantes no mundo. Espero que essas informações tenham sido úteis e até o nosso próximo vídeo interessante.